Só que hoje nós vamos ver os coeficientes dessa função de segundo grau. Então, vamos começar pelo coeficiente UA. Esse coeficiente aqui é o que leva o x ao quadrado. Então, o que é importante? Dependendo desse coeficiente A, nós já sabemos se a parábola ela terá concavidade voltada para cima ou para baixo. Sendo que, se aqui, ó, esse x ao quadrado, se ele for negativo, a parábola ela terá concavidade voltada para baixo. Se ele for positivo, a concavidade é voltada para cima. Então, nesse caso aqui, ó, a x ao quadrado é positivo, né? E nós sabemos que aqui tem 1, né? Então, este 1 positivo, essa concavidade vai ser voltada para cima. Se ele fosse negativo, a concavidade seria voltada para baixo. Isso aqui é o que diz o coeficiente A da função, o x ao quadrado. O coeficiente, o B, ele indica se a parábola intersecta o eixo y, crescendo ou decrescendo. Como assim? Veja bem, aqui, o coeficiente C, tá aqui, ó. Coeficiente C, que é o termo independente, né? Ele indica aonde a parábola corta o eixo Y. Assim, ó, dessa forma, quando C ele for maior que 0, ele vai cortar a parábola aqui, ó, no eixo Y, mas sempre do lado positivo. Quando ele for maior que 0, ele vai passar aqui, ó, vai cortar a parábola exatamente no lado positivo do eixo Y, certo? E quando ele for menor que 0, quando esse termo independente, o C, ele for menor que 0, ele vai cortar, ele vai interceptar a parábola, o eixo Y, do lado negativo. Quando ele for menor que 0, ele intersecta aqui, ó, no negativo do eixo Y. E quando o C é igual a 0, ele bate na origem, ó. Ele corta aqui, ó. Quando ele vem cortar é na origem, ou seja, no 0, né? Na origem, em cima da origem, ó, no 0. Tudo certo? Ó, exemplo, dada a função f de x igual a x ao quadrado menos 6x mais 8 igual a 0. Então, nós vamos partir do princípio já aqui distribuindo os coeficientes, né? Então, A, aqui nós sabemos, ó, que ele tem 1, né? Então, A é igual a 1. Ó como é importante. Quando A é igual a 1, nós já podemos pensar em A igual a 1. Então, nós já sabemos que esse coeficiente, sendo A igual a 1, já podemos pensar de como é que vai ficar a parábola, né? Então, ela terá uma concavidade voltada para cima, né? Porque ele é positivo. Mas vamos fazer. Aí, ó, o B, ele é menos 6. Então, B, menos 6. E o C, o termo independente, 8. Aí, nós vamos fazer logo a discriminante, né? Vamos fazer o delta é igual a mesma formulazinha que nós vimos, que é B ao quadrado menos 4AC. Então, delta é igual. Quem é o B? Menos 6. Então, ó, menos 6 ao quadrado menos 4. O A, 1, né? Vezes 1 vezes C, que é 8. Então, delta é igual. Ó,
Aqui nós temos um número negativo elevado ao expoente par. Nós já sabemos que ele vai ficar positivo, né? E como fazemos menos 6 elevado ao quadrado? É 6 vezes 6, não é isso? Que é 36 menos, ó, 4, menos 4 vezes 1, aqui ele ficou menos 4. Porque na multiplicação, né, negativo com positivo é sinais diferentes, menos 4 vezes 8. Delta igual a 36 vezes, ó, menos 4 vezes 8 vai dar negativo, que sinais diferentes, né, porque 8 é positivo, sinais diferentes fica negativo. 4 vezes 8, 32. Então, delta igual a 4. Ou nós já temos o discriminante delta e já sabemos aqui que o delta, ó, maior que zero, né? Nós já sabemos. Então, deixei ele no cantinho. E vamos para cá continuar dentro da função x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta, tudo isso dividido por 2a. Então, x é igual, ó, menos b. E o b nós sabemos que ele é menos 6. Então, menos 6, vou colocar entre parênteses, aí mais ou menos raiz quadrada. E aqui, né, gente, nós já temos o delta, não é 4? Então, dividido por 2 vezes a, que é 1. Então, x é igual, ó, sinais iguais, positivo, né? Então, é 6 mais ou menos. Qual é a raiz aqui, ó? Raiz quadrada aqui de 4. 2, exatamente. Dividido por 2 vezes 1, 2. Então, agora nós vamos fazer o x, 1, o x, 2. Ó, 6 mais 2, 8, dividido por 2, que é igual a 8, dividido por 2, 4. Aqui, 6 menos 2, 4, dividido por 2, igual a 4 dividido por 2, 2. Ó, duas raízes reais e distintas, não é isso? Então, aqui, olha como nós já vimos, olha bem, o coeficiente A, 1, né, positivo, aqui nós já sabemos que a concavidade da parábola é voltada para cima, né? Por quê? Porque o A é o coeficiente, aqui ele é positivo. Porque o A aqui, ó, positivo. Ah, então, maior que zero, né? Que nós vimos. Aí agora, nós vamos, então, fazer o gráfico. Então, nós vamos passar aqui, ó, uma reta, né? Nem tão reta assim, né? Que eu fiz, mas, ó, vamos passar. E aqui, o X, aqui, o Y. E aí, ó, nós vimos duas raízes reais e distintas, diferentes, né? Nós vimos isso por quê? Porque o delta é maior que zero. Então, vamos marcar aqui, ó. Vamos dizer que aqui e aqui.
Então, aqui nós vamos colocar o 2, aqui nós vamos colocar o 4. E aí, o que nós vamos prestar atenção aqui? Justamente aqui, ó, no termo independente, né? Esse termo independente aqui, por quê? Porque nós dissemos lá que esse termo independente, ele vai cortar aqui, ó. Quando ele é positivo, ele está justamente do lado positivo do y, né? Então, mais ou menos que vai ser assim, ó. Vamos dizer que aqui tá o 8, ou mais 8, né? Então, ele vai ser cortado dessa forma, ó, a parábola, ela vai passar, ó. É assim. Ah, e o B, ó, nós dissemos lá que quando ele é negativo, ele está dizendo que ele está decrescendo, né? Que aqui onde corta, ó, onde a parábola corta, o eixo X, o eixo Y, aqui, ó, ela está decrescendo. Então, mais ou menos aqui é o B. Mais ou menos aí é o B, que ele está descendo. Então, olha bem, nós marcamos então o C, né? Porque lá que nós vimos qual o valor do coeficiente C quando ele é positivo, né? Que diz que bem aqui onde ele já vai chegar para cortar aqui, ó, o eixo Y, ele está dizendo que a parábola ela está do lado positivo do eixo Y, tá? Do lado positivo do eixo Y. Então, aqui é o coeficiente C. O coeficiente B, como ele é negativo, e nós vimos que quando ele é menor, ele está decrescendo, então ele está assim, ó, tá vendo? Decrescendo. E aqui nós colocamos as duas raízes, por quê? Porque delta, ele sendo maior que zero, tem duas raízes reais e distintas à função. O coeficiente A nos mostrou que essa parábola ia ter essa concavidade voltada para cima, ok?